De que adianta você fazer 100 deploys por semana se grande parte deles já chega em produção com defeito? Nos vídeos anteriores nós vimos como medir a frequência com que entregamos valor usando Deployment Frequency e o Lead Time for Change. Mas fazer deploy rápido e a qualquer custo também pode ser a receita perfeita para o caos. Porque de que adianta você entregar muito se o sistema ele vive fora ou vive sempre dando erro? Performance em engenharia de software ela é uma balança com dois lados. De um lado nós temos a velocidade, mas do outro lado nós temos que ter também a estabilidade. Por isso, hoje nós vamos falar sobre o Change Failure Rate ou taxa de falha de mudança, que funciona como se fosse um sensor no nosso painel, tipo um alerta de motor superaquecendo do nosso processo de entrega de software. O Change Failure Rate é a porcentagem de seus deploys que chegam em produção com defeito. A conta é simples. Fez 10 deploys, 2 falharam, 20% de falha. Fez 100 deploys, 1 falhou, apenas 1% de falha. Mas, apesar do cálculo ele ser bastante simples, na prática tem algumas coisas que precisam de atenção. Tipo, o que deve contar e o que não deve contar no CFR. Aqui precisamos entender qual que é o propósito da métrica, que é saber quantos deploys foram mal sucedidos porque os nossos mecanismos de proteção eles deixaram vazar alguma coisa com problema para a produção. E sabendo então a quantidade de vezes que isso acontece, nós podemos pensar em como tentar melhorar esse processo. Ou seja, se um deploy ele chega em produção e logo em seguida nós precisamos fazer alguma intervenção urgente, fazer um rollback ou fazer um hotfix, esse deploy ele deve ser considerado como defeituoso e deve contar no CFR. É tipo você comprar um produto e ter que voltar na loja para trocar, porque quando você chegou em casa, você descobriu que estava com algum defeito nesse produto. Só que nem toda falha que acontece em produção ela tem relação com o deploy. E por isso, incidentes operacionais eles não contam no CFR. Pensa no seguinte, se algo quebra em produção, mas ele não foi causado por uma mudança recente, não faz sentido você tratar isso como uma falha de mudança, concorda? O ambiente de sistema ele é muito complexo e do nada pode acontecer algum problema, mas que não é consequência diretamente de um deploy mal sucedido. Por exemplo, se a rede cai sem nenhuma relação com alguma coisa que foi deployada, isso é um incidente operacional e não um problema ocasionado por um deploy defeituoso. E o mesmo vale para outras situações semelhantes, tipo banco de dados que fica sem espaço, um ataque de DOS ou qualquer outra coisa que não tenha a ver com algo que foi causado por um deploy. Mas aí você pode me perguntar, pô Arakaki, mas esses incidentes também eles não são super importantes? Sim, você está certo, eles são mesmo. Mas não é o DORA que vai medir isso. O foco aqui não é a saúde da aplicação. O foco do DORA é medir a qualidade do processo de entrega de software. E incidentes operacionais, eles não cabem dentro dessa categoria e eles devem ser medidos de outra forma. E para calcular o CFR é bem simples, basta você pegar a quantidade de deploys que falhou e dividir pelo número total de deploys. O desafio não está em calcular isso, mas em identificar quais foram os deploys que chegaram em produção com defeito. E só para deixar bem claro aqui, nós estamos contando deploys defeituosos e não a quantidade de falhas ou bugs, beleza? Mesmo que um único deploy ele gere 3 bugs, ele conta uma vez só no CFR. E para a gente tangibilizar isso, vamos pensar em algumas situações práticas. Digamos que você faz o deploy da versão 1.2 e logo depois você precisa voltar para a versão 1.1. Isso é porque, obviamente, o deploy da versão 1.2 ele falhou. E fazer um rollback é praticamente um carimbo dizendo que algo deu ruim. E o mesmo vale para hotfix. Imagina o cenário. O time ele faz um deploy na segunda noite e na manhã seguinte já começa a chover uma enxurrada de chamados dizendo que algo parou de funcionar. Todo mundo larga o que está fazendo, corre para investigar, identifica o bug e sobe uma correção às pressas. E é justamente aí que nós podemos notar também como o CFR impacta diretamente na velocidade da entrega. Porque cada vez que nós mesmos causamos um incêndio em produção,
Isso nos faz perder foco, rever prioridades e ter que canalizar a energia para reparar no estrago que nós poderíamos ter evitado. E é impossível você acelerar entregas quando o time ele passa muito tempo apagando fogo. E por falar em não desviar o foco, automatizar o processo de coleta dos dados do CFR é uma ótima pedida para você otimizar o tempo e uniformizar a métrica também. Assim você evita que cada um fique contando falha de um jeito diferente. E você pode também usar ferramentas como PagerDuty, OpsGene ou ServiceNow e integrá-las com a sua ferramenta de APM para coletar os alertas e permitir que eles possam ser classificados como incidentes após uma análise. E para você saber qual foi o deploy que deu problema, você pode pegar o deploy imediatamente anterior à data do incidente que aconteceu. E tendo os números do CFR em mãos, você pode pensar em como melhorar o processo para impedir que novos problemas eles cheguem em produção. Porque se você deixar a taxa de falha subir muito, pouco a pouco vai se instaurando no time um sentimento de insegurança que corrói a confiança no processo. E isso, inevitavelmente, ele vaza para a liderança, que acaba perdendo a confiança no time e começa a se proteger criando gates, aprovações manuais e camadas e mais camadas de validação que, na prática, eles atacam uma parte do problema, mas afetam também diretamente a produtividade do time. E essa é a grande cilada aqui. Tentar resolver instabilidade apenas com burocracia. Porque ao tentar se proteger, você acaba criando um mecanismo que acaba matando também o desempenho do time. Agora, quando a taxa de falha ela é baixa, o cenário é justamente o oposto. O time ele ganha cada vez mais confiança no próprio trabalho e ele também transmite essa confiança para a liderança, que acaba empoderando o time para que o time possa cada vez mais acelerar sem medo de comprometer a experiência, a imagem e o faturamento. E assim você acaba criando um ciclo virtuoso. E assim como no Deployment Frequency e no Lead Time for Changes, para você poder entender em que momento seu time está e pensar no que precisa ser ajustado, no CFR também temos 4 faixas de referência do DORA. Essas faixas são Elite, com uma taxa de falha entre 0% e 15%, High, que tem entre 16% e 30% de falha, Medium, de 31% a 45%, e Low, que é acima de 46% de falhas. Agora, se liga só. Nessas faixas tem um detalhe sutil, mas muito interessante. Mesmo as melhores equipes do mundo, aquelas do tipo Elite, mesmo elas ainda assim convivem com até 15% de falha. Na prática, isso significa que a cada 7 deploys ele pode apresentar algum problema. E aqui eu não estou querendo dizer que a gente deve aceitar as falhas e ficar tranquilo e feliz com isso. Mas nós precisamos entender que em sistemas complexos e em times que são agressivos no ritmo de entrega, as falhas fazem parte do jogo. E se você tentar buscar uma política de falha zero, você pode conseguir o efeito totalmente contrário, que é acabar travando o time. Porque a excelência ela não está em nunca falhar. A excelência ela está em como você reage diante da falha, quão rápido você identifica, corrige e até contém o impacto para que não chegue no cliente. E é justamente aí que entra a próxima métrica, que é o MTTR. Então, no próximo vídeo, nós vamos fechar o ciclo das 4 métricas DORA falando sobre o Mean Time to Restore, que é nada mais, nada menos que o tempo que você leva para restabelecer um serviço que caiu. Que para a gente pensar agora, nós estamos realmente lidando bem com as falhas ou só escondendo os problemas atrás de processos burocráticos que deixam o nosso ritmo de entrega pior do que o ritmo de entrega dos nossos concorrentes? Deixa aqui nos comentários o que você pensa e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!